você tem intimidade com os materiais, você nunca sabe quando começa a incorporação da acaso ou quando tudo é uma determinação. Porque você está tão íntima com os processos que você não sabe onde começa o processo, onde começa a tua vontade. Porque é uma coisa só. Eu fiquei muito necessitada de pertencer a algo, a um território. Porque, claro que, pelo fato de ter nascido na Calábria, ter vivido em Bari, no outro lado do Mediterrâneo, ter vivido na Venezuela, ou seja, minha segunda língua foi o espanhol, e nunca perdi esse sotaque esquisito. Eu já comecei a estudar arte na Venezuela. Eu já participei na Venezuela, acho que no ano que eu saí da Venezuela, no primeiro Salão Nacional com 18 anos. Eu estava na Escola de Belas Artes, uma escola bem dentro do esquema acadêmico, pintava, desenhava, se experimentava fotografia, se experimentava, né? Então eu chego no Brasil e tento me aproximar. Aliás, os meus professores na Venezuela me tinham dito que o Brasil era um país muito particular enquanto à arte, já naquela época. E eu depois fui entender o que realmente significava isso, o que era a arte brasileira e que foi a arte brasileira para mim, porque, na verdade, o meu trabalho, eu sempre digo que é daqui, porque foi desenvolvido aqui, com todas as influências. Eu fiquei encantada com a gravura do Nordeste, porque também a gravura do Nordeste era um contador de história. E naquele momento, estou te falando dos anos 60, estava no ar toda a necessidade da narração, visto a pop americana, vista a novela figuração lá, não é, em francês se diz de outra maneira, mas enfim. E eu comecei a fazer estilogravura na Escola Nacional de Belas Artes, onde é o Museu Nacional agora, que era escola e museu na época. E entrei como ouvinte, porque não podia assistir às aulas normais, por ter estudos venezuelanos e por ser italiana de nacionalidade. Então, não tinha bandeira que me defendesse. E foi aí que eu senti muita necessidade, ou seja, a história da imigração tem uma grande tristeza para todos os imigrantes. Ou seja, vocês todos devem ser imigrantes de algum lugar, de pai, de mãe, de avô, tataravó, mas em primeira pessoa é muito chato, é muito difícil. Mas eu estava num momento, eu tive muita sorte, porque estava num momento muito especial no Brasil, no mundo. Você já viu o projeto socialista tomando conta de Latinoamérica e do Brasil. Havia todo o que significava Brasília como projeto para um futuro, né? Os políticos estavam todos... Rio de Janeiro tinha perdido a capital, eu cheguei justo que tinha ganho o Jânio Quadros, acho que cheguei em abril de 60. E eu acho que, sabe, existe um cheiro, né? Você vai atrás, é feito cachorro atrás da carne, atrás da comida. Eu tentei saber o que tinha de melhor, mas nem falava português, ou seja, eu tinha visto as gravuras do Gelde e sabia que o Gelde estava lecionando na Escola Nacional de Belas Artes, mas o Gelde estava doente. Eu cheguei a vê-lo, porque comecei primeiro com escultura, com pintura, com cavaleiro, cheguei à gravura depois, comecei a fazer curso de ouvinte com cavaleiro, de pintura, depois fiz um pouquinho de escultura
e depois cheguei na gravura. E então eu peguei o Aldir Botelho, que era o assistente, e o Gelde faleceu logo em seguida. Não cheguei a ter aula com o Gelde, mas me apaixonei com o processo da gravura, porque a xilogravura ela é preto no branco. Realmente, eu sou preta no branco, né? Eu sou feita trabalho em alto contraste, tenho uma característica de ir aos extremos. Então, comecei a fazer gravuras com uma certa narrativa, primeiro o cotidiano da mulher, depois tentando construir uma linguagem, porque, obviamente, para o artista, só trabalhar por trabalhar e se experimentar é importantíssimo, porque senão também você não constrói o teu vocabulário, a tua linguagem, aquilo que você quer dizer. Aqui, por exemplo, eu chego, é a última gravura, 1967. E já ela, por mesmo que depois eu abandono a figuração, ela é muito primária na sua colocação, mas, enfim, aqueles dois personagens seriam meu pai e minha mãe, verbalizando o meu nome, meu nascimento, mas, ao mesmo tempo, abstratamente, em cima de uma lápide, que é a própria tumba, a morta. Então, ela vive na situação entre vida e morte e o anunciamento, porque ou seja, a palavra como, digamos, um pouco como Adão e Eva foram, como biblicamente foi identificada as coisas, né, através do verbo. Na Escola Nacional de Belas Artes, eu me encontro naquela história que se somos encontrados ou encontramos as coisas, né? Antônio Dias, Roberto Magalhães. Você quer que eu tire o óculos? Não. Roberto Magalhães e Rubens Gershman, com quem eu me caso e tenho 2 filhos. E então, digamos que eu viajo em 68 com ele, tendo participado do Salão ESSO, tendo já realizado alguns objetos, tendo participado da exposição Nova Objetividade brasileira, e com 2 filhos, em 68, viajo para os Estados Unidos. Fazendo gravura, objeto. Tem o Glu Glu, que eu também tenho uma gravura. Tem Kem, tem vários. Tinha um objeto que se perdeu, porque a gente era tão jovem e tão pobre que eu não tinha como fotografar. Na Nova Objetividade Brasileira, tinha feito uma grande orelha estofada, né, que era sobre a paranoia da escuta telefônica, do controle do sistema repressivo, que se perdeu com o Pico Mero. Eu nunca refiz e não tenho nem foto para contar como é que é. O Gershman tinha ganho um prêmio de viagem num salão nacional e fui acompanhando ele com 2 crianças de 2 e 4 anos, sem falar inglês, se falava espanhol. Eu também, aquilo que sofrem os imigrantes. Você é um corpo estranho num corpo social, porque na época o Hélio Sica. E eu quero dizer essas coisas, porque há aqui uma questão do feminino. E para mim, não que eu seja feminista de chuteira, não é por aí, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade com gênero e minoria, entende? Eu estava em Nova York, já tinha participado dessas exposições, estava o Hélio Sica hospedado no loft, estava a Milka de Castro, estava Ivan Freitas, e foi feita uma reportagem sobre artistas brasileiros na cidade. O que sobrou para Ana Maria Maiorino oferecer cafezinho. Nenhum desses homens me chamaram, nem meu próprio marido, para participar da reportagem. É duro, Cacá.
É muito duro. Então, por isso que eu te digo que eu queria comer o mundo à mordida, né? Porque estava sempre furiosa, porque não tinha tempo para os meus sonhos. Aí, quando o Luiz Camisse me conseguiu uma bolsa de estudo, porque o Rubens entrou em crise e mostrou minhas gravuras, estas, e o Luiz disse, mas essa menina é uma artista, por que ela não está trabalhando? Me conseguiu uma bolsa de estudo no Pratt Graphic Center em Nova York, que era um espaço reservado aos gráficos internacionais. Aí eu fiz o Escape Point, o Escape Angle, que são obras que todo mundo quer até agora, tá? Porque, Cacá, você não trabalha só fazendo. Aliás, o tempo de vagabundagem é fundamental para a criação. E então, quando eu voltei ao trabalho, eu tentei voltar à figuração e era impossível. Eu já tinha começado a escrever poesia, que depois resultaram em vídeo, resultaram em mapas mentais, nos anos 70. Aí o que me encontrei a chapa, me encontrei o papel que antes era visto, entende? Porque também há um crescimento, ou seja, o artista vai crescendo, porque o artista é muito acusado de modismo, não é isso. A arte tem também seu crescimento e é muito interessante você ver um artista como ele vai queimando etapa do entendimento da arte em geral e do seu próprio trabalho. Há um crescimento como uma criança que começa a engatinhar e caminha e vai até ser dono dos seus movimentos, da sua vida, do seu futuro, entende? O artista tem essas etapas também. Eu não sou uma artista linear no processo. Eu ando em espiral, eu volto. Começo de um lado e volto a um ponto instigante. Aí passo uns anos e volto para o mesmo ponto que me instigou a minha primeira trajetória. E depois volto. Tem vários pontos com fundo psicológico e intelectuais que ativam o trabalho. Como sempre me intrigou a gravura, porque você trabalha com verso e reverso, a matriz, né, negativa e o papel que dá o positivo. Na gravura em metal isso é mais ainda visível porque você tira, arranca pedaço fora da madeira. Eu comecei então a imprimir dos dois lados. Eu comecei a imprimir o reverso do papel. Comecei a imprimir frente e verso e dentro de uma prática dos concretos, né? Porque tem vários pais, né? Eu comecei a dobrar e a trazer o que estava impresso atrás para adiante. Aí surge, né? Se chama projeto construído, que está muito próximo dos processos concretos, neoconcretos. Eu, em 71, quando comecei a trabalhar e eu vi o resultado do trabalho, porque é irresistível para um artista quando você quer dessovar uma porção de coisa. Por isso que é uma necessidade. Claro. Entende? Tem que fazê-lo. Eu voltei ao Brasil com as crianças separadas do Gershman. Então, comecei... Bom, foi uma época difícil, porque, obviamente, eu estava a zero profissionalmente, a zero economicamente, a zero afetivamente. Foi uma escolha, escolhi meu trabalho. Eu estou vendo que aqui tem uma gravura em metal do prato, deixa eu ver. Essa é a gravura que eu fiz no prato. Eu saí de Ana para isso. De certa maneira, há também ao início de trabalhar
o pensamento, porque em Ana também há um início de uma certa conceituação, e aqui, obviamente, ângulo de escape, A e B em cima do quadrado. E quando o papel ganha essa possibilidade de matéria, eu ganho a liberdade. Para mim foi uma libertação, porque realmente você não fica preso ao suporte tradicional. Especialmente depois dos anos 80, o título indica na obra, mas não define nada. São, um sem mil, é o que falta. Ele não, entendeu? O título não é taxativo. Então, na verdade, eu acho que tem que se prestar atenção aos meus títulos, não porque eles significam alguma coisa, porque eles te remetem a alguma coisa. Mas não há significados. Não há, nos trabalhos manuais. Quando eu digo instalação da argila da série terra modelada, porque para mim é importante que seja terra modelada e que não seja argila. Entendi. Porque há todo, mesmo que a gente queira evitar, eu acho que tem toda uma parte filosófica do pensamento expressa nos títulos. Porque quando eu falo, digamos, ao centro, estou falando do vazio, que hoje em dia a gente sabe que nada é vazio, né? Quem não tem o ovo na cabeça? É nosso imaginário, é o embrião. Todos temos em comum a questão do ovo, porque é a célula, é o embrião que dá vida. Fizeram grandes poesias, grandes filósofos, grandes piadas, né? Que nasceu do ovo, a galinha, e para mim foi em 81 também com a abertura democrática, essa foi uma performance, foi uma instalação, porque eu estava propondo, ou seja, essa travessia entre um campo minado de embriões. O pé é uma ameaça e ao mesmo tempo é ameaçado pelo ovo, né? E aí para mim é uma preposição de como você quer transitar na vida, entende? Quais são os seus propósitos, ou seja, e ao mesmo tempo tem uma coisa mais, porque aí que está, você dá múltipla leitura, porque ao mesmo tempo é pisar em ovo, tem toda aquela do perigo, entende? Porque o que é afinal a arte se não é um estado de consciência ampla? O arroz e feijão foi ideado, a instalação ideada, em 79. Figueiredo estava no poder. Ou seja, os artistas elaboram questões políticas através das suas próprias necessidades. Não é um panfleto. A gente tinha passado por um período terrível, entende? Então, a Aliança Francesa de Botafogo ofereceu a um artista, se nós queríamos ficar com uma sala para gestir essa sala. Era um espaço gestido por artista. E nós juntamos a Amélia Toledo, que morava no Rio, Ana Lineman, Maria do Carmo Seco, Osmar Fonseca. E o problema era justamente falar. A gente queria falar sobre o futuro, mas a gente estava com medo que a ditadura fosse se fechar novamente e que a gente ficasse exposto. E fora que nós não tínhamos a mídia do nosso lado, porque a mídia também pisava em ovo, entende? Também, e os críticos não estavam nem querendo saber do que estava acontecendo nesse espaço. E, na verdade, foi se discutindo a arte, a questão de como nós nos encontrávamos.
E o primeiro trabalho a ser apresentado individual foi o arroz e feijão. Porque a semente resiste, se ela há uma pequena possibilidade de oxigênio, ela rebrota em qualquer situação e muitas vezes até inóspita. Então, e o arroz e feijão é um alimento básico do povo brasileiro e de Latinoamérica, porque comem arroz e feijão todos, tirando os argentinos. Acho que em 97, no Paço Imperial no Rio, eu agreguei o vídeo. Então, eu queria falar de como a vida persiste apesar de. Como é importante se alimentar da tua própria cultura, da tua própria terra. Como é importante voltar a certas origens, porque você botar pratos com terra germinado é uma imagem muito forte. Muito forte. Mas naquele instante, nós comíamos arroz e feijão nos 4 cantos da sala, era muito menor, tinha só 6 pratos, e a mesa é um catafalco, é um túmulo, onde se coloca o morto, né, para ser velado, porque é toda preta, né? Mas ela fala de ressurreição, ela fala de a vida continua apesar da morte, e é também unir e vir, né? É nesse processo de construção e reconstrução. E a gente comia os alimentos e discutíamos o presente como nós estávamos e comíamos alimento. É claro que quem comia lá era o terço que come normalmente, não eram os 2 terços que não comem no mundo. Então, há também uma provocação a instalação.